Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, dou graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui, pela misericórdia de Deus. Se você está conosco pela primeira vez, escreva aí. Ajuda nós a divulgar a nossa doutrina, a nossa pesquisa. Nós não somos uma nova religião. Nós não somos uma nova igreja e nem um centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estamos estudando vida além da vida. Para isso, nós usamos o livro, a coletânea de livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é um livro didático. Ele passa para nós a vida no mundo espiritual. Nós já estudamos o nosso lar completo, 51 capítulos. Estudamos o segundo livro, que é Os Mensageiros, também 51 livros. Capítulo, aliás, 51 capítulos. Agora, nós começamos a estudar o terceiro livro, O Missionário da Luz. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Sabe por quê? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Para sermos ecumênicos, temos que não pode ter preconceito. O Mestre Jesus nos adverte. Aquele que diz que está em Deus, que Deus está nele, mas que tenha preconceito de um irmãozinho, Deus não está nele. Ele não está em Deus. Ele está nas trevas. Então tenha cuidado, meu irmão. Você pode estar caminhando por um caminho errado. Convido a estudar conosco o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a única doutrina que leva para Deus, segundo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através desses ensinamentos. Ele falava do Evangelho, não falava da Bíblia, não. No capítulo anterior, nós gravamos a introdução do livro Missionário da Luz. Os irmãos, me desculpa que eu não apareço no vídeo, porque o aparelho é novo e eu estou apanhando para gravar. É difícil para gravar, mas eu vou aprender. Mas o importante não é o meu rosto, né, amigo? O importante é a mensagem. Você entendeu a introdução, a nossa introdução. Se você ler no livro, você vai ver a introdução de Emmanuel. Você compreende? Hoje nós vamos gravar o primeiro capítulo, a psicografia. Lembra que André Luiz estava lá na casa da nossa irmã Isabel, no Rio de Janeiro. Depois eles voltaram para o nosso lar. Aí ele voltou a estudar novamente, porque ele está estudando no Ministério da Informação, né? Lá no Ministério para ser uma carta viva.
E ele, então, nesse capítulo, ele está dizendo que depois que o ministro Alexandre, hoje, nesse livro é o ministro Alexandre, trouxe uma mensagem explicando as necessidades do mundo terreno, do planeta Terra. A necessidade, então, de missionário da luz. Lembra que nós falamos dos missionários que, de vez em quando, o Senhor Jesus envia para nos orientar? Nós devemos nos preparar para ser um. Por que não? Nós todos somos filhos de Deus. Aí, então, o ministro Alexandre chamou André Luiz para que seguisse com ele, para ter uma experiência, para ele num grupo onde ele é o administrador, onde ele é o dirigente, né, espiritual. E logo mais, então, André Luiz acompanhou ele. Então, fala que entrou, era um salão amplo. Tinha várias dezenas de cadeiras, mas só era ocupada por 18 encarnados. Mas no plano espiritual, era uma imensidão de espírito necessitado. Era tanto que os trabalhadores da casa separavam os grupos conforme a sua necessidade, através de um fio de luz. Ele separa uma faixa de luz. Lembra lá na reunião da nossa irmã Isabel, também eles faziam isso, não fazia para separar, cada um com sua necessidade. Aí então o ministro Alexandre disse, André Luiz, hoje só vai poder comunicar 6 entidades, porque desses 18 encarnados que estão aqui, só um tem a condição de dar passagem para o espírito. Ele então mostra o nosso irmão. André Luiz contempla a célula pineal dele, parecia uma luz de uma vela acesa. E essa luz, conforme todos os trabalhadores, permanecia em sintonia, em vibração. De repente, a luz começa a brilhar sobre o médium. E ele então percebe, André Luiz, que sobre a célula do seu corpo começava a cintilar raio de luz de variedade de cores. Aí, Alexandre, então, escolhe um daqueles 6. Ele vem e senta ao lado do médium, coloca uma mão sobre o seu ombro e a outra segura na sua mão. O ministro Alexandre vem, coloca a sua destra da mão direita sobre a sua fronte, a fronte do médium. E de repente, André Luiz fala que o médium começa a se transfigurar de uma aparência que estava já desencarnado. Teve uma metamorfose. Sabe o que acontece? Ele ficou a aparência do espírito. É a sintonia. De repente, o espírito segura na mão dele e ele começa a escrever as primeiras palavras. A paz de Jesus seja com todos. É assim que funciona a psicografia. Então percebe, minha irmã, a dificuldade. O médium não é qualquer um. Ele precisa ter um silêncio na mente. Tem que ter uma consagração, uma ética. Porque se o médium vem ao trabalho, fuma, ingere bebida alcoólica, ou costuma falar palavrões, ou entra em conversas indolentes, sem disciplina, sem ética,
é problema, é dificuldade. Qualquer mágoa, depende o que você passou durante a semana, durante o dia. Conta-se um caso do Chico. O Chico teve um problema com uma vizinha que matou o cachorro dele. Deu veneno e matou o cachorro dele, porque o cachorro dele chorava muito e atrapalhava o sono dela. Ela deu veneno para o cachorro. O Chico soube, porque ninguém fazia nada escondido do Chico. Ele lia o pensamento. E Chico ficou magoado com ela. 3, 4 dias depois, Emmanuel materializou o Chico de Chico. Nós temos que dar um jeito. Porque se você continuar com essa mágoa no seu coração, não dá para fazer psicografia. Aí Chico falou, mas como eu vou fazer, meu irmão? Ela matou meu cachorro. O que eu faço? Faz o seguinte, Chico, descubra o que ela mais gostaria de ter e compra e dá de presente para ela. Aí o Chico disse, irmão, o senhor quer que eu dou de presente para aquela pessoa que me fez mal? Aí Emmanuel disse, Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Aí é com você e ele. Chico, falasse de Jesus, era ponto final. E Chico comprou uma máquina de costura para aquela mulher. Era o sonho dela, que ela podia ajudar o marido e os filhos não passar mais fome. Quando ela recebeu o presente, então ela chorou de alegria e agradeceu ao Chico de coração. Aquela mancha saiu do coração do Chico. Aí Emmanuel disse, agora sim, Chico, voltamos a trabalhar. Então, minha irmã, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer fora do caminho da luz, tem dificuldade, porque é muito difícil, não é fácil uma humanidade ligar com a outra. Tem 3 tipos de mediunidade. Tem esta que o irmão está fazendo aí, que é a mediunidade mecânica. É quando o espírito segura na mão do médium e escreve. A assinatura, a letra é do espírito comunicante. Existe a mediunidade de mentalização. Diz, o médium sente, recebe pelo pensamento e escreve. O nosso irmão Chico disse, 60% dessa psicografia é do médium. Só 40% é do espírito. E existe aquela do desdobramento no espírito. Chico, Eurípides Bassanuffi, Edivaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira tinha esse tipo de mediunidade. Ela sai do corpo e vai viver a vida daquele espírito. Vai onde é que ele está e vê, presencia com seus olhos. Aí ela volta para o corpo e escreve o que ela viu. Muitos são assim. Por isso a necessidade mesmo de muito, como dizer assim, muita responsabilidade, muita boa vontade. E tem uma coisa, minha irmã, meu irmão, psicografia, mediunidade, não é uma coisa inerente dos espíritos, não, viu? Qualquer pessoa tem mediunidade. Tem pessoas que não têm religião e faz psicografia. Tem poeta, compositor de música, que faz música e não é espírita, não tem religião. Então, não vai pensar que foi o espiritismo que criou a psicografia, que não é, não. Então, se você tem algum sentido que você possa ser estuda mesmo. Você não pode fazer nada se você não conhecer. Você não pode entrar num lugar desconhecido que você não conhece, porque é perigoso você ir aonde você não conhece. Por exemplo, leia o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro dos Espíritos.
segunda parte, capítulo 8. Kardec fala nesse capítulo sobre mediunidade, emanação do espírito, sonambulismo, psicografia, psicofonia e outras mais. É só você estudar. Estuda o livro dos médios, principalmente o capítulo 17, que fala sobre psicografia. Então tenha cuidado, minha irmã, com intuição de espírito, com pessoas que não têm estudo. É bom você estudar, saber o que é que você está fazendo. E nós vamos, esse livro, né, Missionário da Luz, nós vamos estudar e vamos ser um missionário, como sempre tem no nosso planeta Terra. Faça o bem, minha irmã. Minha irmã, procura fazer o bem. Mesmo que seja pouco, é melhor do que não fazer nada. O que nós precisamos é derrubar do nosso pensamento os 3 sentimentos do mal, a trindade do mal, o egoísmo, o orgulho, que gera o preconceito. Nós precisamos exterminar o preconceito do ser humano, porque o preconceito é que separa. Leia o livro dos Espíritos, não tenha medo da verdade, não. Não se preocupa que ele não vai incentivar você a sair da sua igreja, não. A doutrina dos Espíritos não prega nenhuma religião. Esse é o segundo Consolador prometido por Jesus, porque o primeiro Consolador é o Evangelho de Jesus. Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus pregou o amor. Fora da caridade não há salvação. Se você quer conhecer mais alguma coisa, escreva para nós. Nosso Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Faça um comentário no nosso livro. Nos ajuda a poder ajudar a humanidade. Porque, segundo Emmanuel, a maior caridade que possa existir para a humanidade é pregar a doutrina dos Espíritos, porque é a única doutrina libertadora, que não tem preconceito e não separa. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Convido a você, venha estar conosco. Saudações, Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.